Na verdade, é um tema muito vasto, né? Tem um leque de patologias que podem explicar as dores na barriga, a dor de barriga, né? O fato é que está muito relacionado à nossa alimentação, à forma como a gente sobrecarrega o processo digestivo, mas também tem que ter muito cuidado, porque algumas dores abdominais, em uma grande parte das características, elas podem ter a necessidade de um tratamento cirúrgico, né? Então, existe essa diferenciação, são diversas as patologias que podem explicar. De fato que é preciso também a gente chamar a atenção, porque se o paciente negligencia essa dor abdominal, pode ter sérias consequências para a sua saúde. Certo. O que é que pode causar, né, essas dores abdominais? Olha, Levi, as dores abdominais, você pode ter uma dor abdominal de um processo digestivo, né, algo que você alimentou, que atrapalhou ali seu processo de digestão e vai lhe causar uma cólica, vai lhe causar uma diarreia, algo que você vai tratar apenas com algum sintomático, né, algum remédio caseiro, né, da sabedoria popular, né, mas você tem dores abdominais que elas podem ser... é um aviso que seu organismo está dando por ser consequência de um processo inflamatório no apêndice, né? Os pacientes mais idosos, de uma inflamação, de uma provável doença diverticular, né? De um cálculo na vesícula, né? De uma úlcera gástrica, né? E até mesmo de algum processo neoplásico no intestino. Como é que o profissional, Dr. Bosco, diferencia, né, os sintomas dessas dores, as consequências dessas dores? Assim, Levi, eu acho que a gente está vivendo uma modernização da prática médica, né? Muitos exames complementares, e hoje a coisa está muito, eu quero tal exame, e infelizmente não tem um exame que a gente vai colocar o paciente naquela máquina, o que vai tirar o sangue, e ele vai dizer o que é que o paciente tem. Eu acho que a primeira coisa que o profissional, que o colega médico tem que fazer é examinar o abdômen desse paciente. Sim. Eu acho que, apesar de todo o aparato tecnológico que a gente hoje vive, de super exames, acho que nada ainda substitui um bom exame físico, né? Você ouvir a característica da dor, saber como é que essa dor surgiu, quanto tempo essa dor está incomodando o paciente, né? E fazer um bom exame físico. Porque se você tem aquele paciente que tem uma dor aí que está 20 dias, 30 dias, mas o paciente consegue executar tranquilamente as suas funções do dia a dia, se ele está muito bem, alimenta, tem um fluxo intestinal preservado, vai para o seu trabalho, mas aquela dorzinha incomoda, o colega médico examina, não tem aquele sinal de irritação, aquela dor que você põe a mão na barriga e o paciente já reclama, aí você vê que é uma dor de um tratamento que pode ser resolvido por um tratamento clínico, que pode ser resolvido ainda você ainda tem espaço para fazer exames de diagnóstico, aquele paciente que você solicita os exames, ele vai voltar no seu consultório com os resultados. Já aquela dor que incapacita o paciente, que limita, que o paciente ele precisa buscar a ajuda de um hospital, já está fazendo uso de medicamento e não resolve, está incapacitando, o colega médico examina esse paciente e percebe que que o paciente tem uma defesa, que ele tem medo daquele exame físico, daquela palpação, a gente tem que buscar algo realmente que é uma dor mais aguda e que na maioria das vezes pode ser necessário um tratamento cirúrgico. E aí, dependendo das suas hipóteses diagnósticas, você vai caminhar com os exames mais específicos, de acordo com o seu exame físico. Dr. Bosco, recentemente o Hospital Santa Terezinha, o Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha, adquiriu um potente, moderno, novinho, 0 quilômetro, digamos assim, tomógrafo. Isso. Esse equipamento, esse aparelho, ele é essencial para detectar, né, problemas esses causados, mesmo aqueles que começam lá em casa, o cidadão, morador, com uma dorzinha na barriga e aí vai avançando? Você tem diagnósticos diferenciais, né, Levi? Então, se você tem um paciente muito magrinho,
e ele faz uma dor aqui no lado direito do abdômen. Não é devaneio algum colega médico imaginar que uma pneumonia pode fazer um diagnóstico diferencial com uma apendicite. Isso pode acontecer. Infelizmente, nem existe. Infelizmente, em medicina, nem existe nunca, nem existe sempre. Então, quando você tem essas dúvidas, evidentemente que você vai precisar lançar mão de alguns exames complementares, né? Entre os exames complementares, você tem a tomografia. E você dispor de um aparelho como hoje o Santa Terezinha dispõe, faz um diferencial muito grande na prática médica, né? Em relação ao aparelho que a gente tem hoje lá, qual é o diferencial dele? É um aparelho que você tem uma quantidade muito maior de cortes que você consegue fazer, né? Você faz um exame muito mais rápido, você expõe esse paciente muito menos à radiação, né? À necessidade do contraste, né? E a capacidade que o equipamento lhe dá de você fazer reconstruções, né? Reconstruções 3D. Então isso lhe dá uma acurácia diagnóstica, uma chance de acerto diagnóstico muito maior. E você toma decisões, principalmente se você vai operar esse paciente, se você não vai operar esse paciente, de acordo com as informações que você tem. Então hoje lá no hospital a gente se sente muito confortável, né? Nós operamos uma paciente ontem, uma paciente já idosa, hipertensa, obesa, e você ter o aparato que a gente tem hoje lá, de poder fazer um diagnóstico, de contar com a equipe da UTI que a gente tem hoje, com o arsenal cirúrgico que a gente tem hoje, isso nos dá um conforto para exercer a nossa prática médica muito grande e principalmente dá conforto e segurança ao paciente. Dr. João Bosco, e como diferenciar se a dor é no estômago ou no intestino, né? E o tratamento, o procedimento ideal para cada uma dessas? Levi, é uma excelente pergunta, porque assim, muitas vezes o paciente tem uma dor abdominal e já acha que é o estômago, né? Na verdade, o exame padrão, a gente precisa ouvir o paciente, tá? Claro, eu acho que a gente ter aquela boa consulta, como se a gente não tivesse mais nada para fazer durante o dia, só aquilo dali. Ouvir bem, é isso que eu falei, a característica da dor, ela ensina muito para a gente, né? Se o paciente acorda com a dor, se essa dor é em queimação, se essa dor está associada a um empachamento, se essa dor está associada a algum tipo de alimento, qual o tipo de alimento. Então, isso ajuda muito, né? Se tem um vômito associado ou não, se tem a náusea, né? Isso tudo ajuda muito. A gente começa a diferenciar daí. Quando a gente tem alguma dúvida, né, as patologias mais comuns, elas estão muito ligadas ali ao estômago, que é a parte mais alta do aparelho digestivo, e ao colo, que é a parte mais baixa do aparelho digestivo. O colo é o intestino grosso. Né? Quando você tem essas dúvidas, elas podem se confundir. Então, o paciente tem um empachamento, tem um mal-estar, pode ser relacionado aí, pode estar relacionado a uma doença do refluxo, né, que normalmente vem com a queimação associada. Pode estar relacionado a um empachamento, pode estar relacionado a um cálculo na vesícula. Então, dependendo de como você escuta esse paciente, das queixas do paciente, você pode fazer solicitar uma ultrassonografia, né? Você pode pedir uma endoscopia ou até os dois exames. Se você acha que a dor está mais relacionada à parte mais baixa, você pode fazer uso de uma colonoscopia, né? Se o paciente tem uma dor, tem um sangramento, faz endoscopia, faz colono, você não encontra nada, você pode fazer uma cápsula endoscópica, né? Você pode fazer uma enterotomografia. Então, são possibilidades, né, do ponto de vista propedêutico, que é o termo médico para investigação, que hoje a gente consegue fazer de maneira muito tranquila para o paciente. Em relação às pessoas do sexo feminino, cólica menstrual pode trazer dores abdominais? Pode trazer, assim, eu costumo brincar, né, que homem com dores pélvicas não complica, e que mulher complica muito a vida da gente quando tem dor pélvica. Porque mulher tem trompa, mulher tem útero, mulher menstrua, mulher, né, ovula, tudo isso são situações que complicam um pouquinho as características, né, na hora da gente fazer um diagnóstico diferencial. Né? Mulheres podem fazer também infecções pélvicas, né, que é a doença inflamatória pélvica.
e que muitas vezes se confunde com um apendicite, pode confundir com um cisto de ovário, né? Pode confundir com um processo ovulatório que inflama. Então, isso são situações que diferenciam, né? E que a gente precisa ter uma boa mão para examinar esse paciente, porque assim, eu acho hoje muito exagerado, muitas vezes o paciente ele chega no atendimento e aí vai ultrassom, tomografia e ressonância e sai pedindo tudo, e assim, muitas vezes isso é desnecessário, onera o sistema, porque alguém vai pagar essa conta. Né? A gente não pode negligenciar, mas a gente também não pode exagerar, porque alguém está pagando a conta. Eu costumo dizer que ou o paciente paga a conta, ou o convênio paga a conta, ou o governo paga a conta. E a gente não tem o direito de também sair pedindo exames a toque de caixa, porque não, vamos pedir uma ressonância como se fosse ali colocar uma maquininha num carro no computador e vai dizer qual que é o problema. Não funciona dessa forma. Então, é interessante essa sua pergunta em relação às mulheres, porque tem toda essa fisiologia da mulher que leva às dores, que incomoda, tá? Que tem que ter essa compreensão que muitas vezes elas precisam sair do trabalho, precisam sair do seu banco escolar, porque está incomodada com a dor, e o médico que vai examinar precisa ter essa percepção, perguntar pelo fluxo menstrual, perguntar como é esse fluxo, se o fluxo está atrasado ou não está atrasado. Para você ter uma ideia, toda mulher em idade, né, de vida sexual ativa, você tem que pedir um beta-HCG no pronto atendimento para uma dor abdominal. Não, doutor, eu faço uso de método contraceptivo, mas você tem que pedir. É uma rotina, obrigatoriamente você tem que fazer isso, porque é uma possibilidade. Fluxo menstrual, uma gravidez na trompa é uma possibilidade. Tudo isso tem que passar na cabeça de quem está examinando, né, o paciente, e o médico tem que ter também a mão para examinar esse paciente. E aí você pede o exame de forma direcionada. HST Saúde, hoje conversando com um experiente médico conceituado em toda a região, João Bosco Filho. A gente está falando sobre dores abdominais. Doutor Bosco, o senhor passa muito tempo no hospital, a sua vida inteiramente é isso, né? Não sei se é o senhor ou é o doutor Marcos Pereira que passa mais tempo, né? Acho que Marcos é imbatível. Pois é, trazer ele aqui, né? Vamos trazê-lo aqui. Porque até para isso é difícil ele vir. Então eu vou levar o HST Saúde para dentro do hospital. É possível, é possível. E assim, na região, eu estou muito curioso para saber assim, na região, né? O que é que causa mais, né, a dor intestinal, a dor de barriga, enfim, quais são as maiores reclamações, queixas dos pacientes? E, de repente, o senhor sabe que tem aquele paciente que muitas das vezes passou 5 anos na faculdade de medicina, né? Ele já traz até o diagnóstico e alguns até trazem até o remédio que vão tomar, sim, né? Sim. Se na maioria das vezes, né, as queixas que eles apresentam, as desconfianças que eles têm sobre a causa, é realmente o que se bate. Olha, Levi, eu tive um paciente no consultório que foi emblemático, né? Eu acho que eu nunca vou esquecer esse paciente, que assim, o problema dele era todo alimentar. Tá? A grande maioria dos pacientes que vêm ao meu consultório, que é diário isso, é diário, é uma dor abdominal de origem alimentar, né? Infelizmente, hoje a nossa cultura hoje ela está muito ligada a uma alimentação que tem sal, que tem gordura, que tem conservantes, que tem açúcar, né? Ao sedentarismo. Então, esse paciente, ele se orgulhava do que ele comia. E eu tenho certeza que eu não consegui tratar esse paciente. Entendi. Eu tenho certeza, porque ele tinha orgulho da forma como ele se alimentava. E para mim era muito difícil mudar uma cultura que já estava enraizada com ele há décadas, né? Então, eu tenho, há algum tempo atrás, há 20, 25, 30 anos, quando eu era moleque, o pão de caixa, ele mofava na geladeira. Né? Em 2, 3 dias, quando a gente abria a geladeira, estava lá o pão de caixa mofado. Hoje ele não mofa mais, porque tem algum conservante ali que vai deixar aquilo ali. E aí a gente tem na nossa memória que aquele produto daquela marca, ele não vai dar problema e a gente vai poder consumi-lo até o final. É muito mais prático hoje, principalmente com os hábitos da nossa sociedade. A mulher hoje, ela é uma peça fundamental no orçamento familiar.
né? E ao passo que a cultura que se tinha há alguns anos atrás, da gente ter uma funcionária que fazia tudo, toda a alimentação em casa, a gente não deixou de ter isso. E a mulher saiu para fazer parte do orçamento familiar trabalhando. Então, quando ela chega em casa, é muito mais prático para ela pegar uma lasanha industrializada, esquentar e servir um jantar para todo mundo. Exato. Né? E aí você tem naquela lasanha, você tem mais gordura, você tem mais sal, você tem mais açúcar, porque ela é mais palatável. E é isso que o nosso organismo, que o nosso cérebro pede. Consequentemente, nós vamos ter essas disfunções intestinais, né? Um índice maior de obesidade, um índice maior de diabetes, de dores abdominais, de sangramentos intestinais, de doenças inflamatórias. Isso está muito relacionado à prática alimentar, ao hábito alimentar e ao sedentarismo. Ok, temos duas ouvintes aí que querem tirar dúvidas, falar sobre o assunto aqui no HST Saúde. Inicialmente, Marileuza. Alô, bom dia. Bom dia, Televi, doutor João Bosco, tudo da lida. Eu de noite eu levei. Olha, eu tenho uma dor no estômago com a quentura, que não está queimando por dentro. Aí ontem eu estava trabalhando, deu uma dor tão grande no meu estômago, com uma dor de cabeça e vomitando. Foi obrigado de eu ir para a UPA, mas a médica não disse o que era, só aplicou soro e inversão. É a dor no estômago e vomitando com dor de cabeça. Eu queria saber do doutor João Bosco o que é isso. Um tempo atrás eu teria uma gastrite. Ok, Marileuza. Já me deu. Um abraço. Queimando no estômago. Tem dia que é uma quentura tão grande que eu tomo água para ver que alivia. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia para a senhora também, tá? O doutor responde agora. Olha, Marileuza, como eu falei aqui, mas foi um pouquinho anteriormente, eu falei aqui com o Levi, né? Acho que é necessário você fazer uma boa consulta, ver essas características da sua dor, quais são os períodos do dia que lhe incomoda mais, porque isso está relacionado a alguns tipos de úlceras gástricas, né? É relacionado ao tipo de alimentação, porque talvez seja necessário você até fazer uma endoscopia, né? Não estou dizendo aqui no rádio, só pelo que você está me falando, que você vá fazer uma endoscopia. Eu acho que é necessário você fazer uma boa consulta, ser examinada e em cima dos seus exames, baseado no que o médico lhe avaliar, na sua história clínica, no exame físico que ele vai fazer em você, aí se ele vai proceder, vai achar melhor solicitar uma endoscopia para você, solicitar uma ultrassonografia, mas normalmente essas dores em queimação, ela pode estar relacionada a uma úlcera gástrica, pode estar relacionada a uma doença do refluxo, pode estar relacionada a uma gastrite, a uma esofagite, mas algo mais dispéptico. Ok, tem mais uma dúvida. Fátima Menezes, também, igualmente a Marileuza, do Alto do Cruzeiro. Bom dia, Fátima. Bom dia, Levi. É Fátima Menezes, aqui do Alto do Cruzeiro. Sim. Eu queria saber aí do médico, doutor João Bosco, né? Que eu sempre tomo remédio, muito remédio, né? Tomo remédio para depressão, para ansiedade, essas coisas. E tomo, 2 tipos de remédio, né? Que eu tomo. E tomo remédio também para pressão alta. E aqui é que lá eu sinto essa dorzinha no estômago, né? Não sei se é porque eu passo da hora também de se alimentar, né? Porque eu acordo, né? Merendo. Às vezes merenda, às vezes nem merendo. Aí quando vou merendar lá para as 12 horas. Aí depois vou dormir de novo, aí eu só acordo muito depois e quando eu vou almoçar é lá para as 3 horas da tarde, 4 horas da tarde e tudo, porque esse remédio que eu tomo parece dar muito sono, sabe? E eu queria saber do médico que eu sinto a dorzinha no estômago. Se é porque eu passo da hora de comer, ou se é alguma coisa, né, no estômago.
Ok. Toda vida não, mas aqui e acolá eu sinto essa dor no estômago. Ok, Fátima, obrigado a você, entendido, viu? Aí isso já me remete a uma pergunta aí, em função do que ela falou, doutor. O excesso de medicamentos, né, que a pessoa muitas das vezes toma durante o dia. Eu conheço pacientes, gente da minha família, são 15 comprimidos por dia. Aí não tem estômago que aguente, né? Não é legal, principalmente os anti-inflamatórios, né? Essa quantidade toda de medicamento vai agredir seu estômago, não tenho dúvida em relação a isso, né? Essas alimentações fora de horário também é muito ruim para a saúde digestiva, né? O ideal é que você tenha os seus horários mais regulares, né? Façam boas alimentações. Para quem tem assim, algum empachamento, alguma disfunção, é interessante que façam uma alimentação sem o acompanhamento de líquido, né? Evite alimentar e deitar, procure comer o mais próximo possível daquilo que a gente considera de uma alimentação in natura, né? Uhum. E que se você tem a necessidade, né, uma depressão, a depressão muitas vezes com hipertensão arterial, que você precisa fazer uso de uma politerapia para tratar tudo isso, eu acho que é interessante também que se tem algum sintoma gástrico, né, como a queimação que a dona Fátima mencionou aí, fazer uma proteção gástrica com os IBPs da vida, como a gente diz na nossa prática, que é o omeprazol, né? O pantoprazol, o esomeprazol, que com certeza vai beneficiar o paciente. Fechamos aqui mais um HST Saúde, que vai voltar na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira. Levi, muito obrigado aí pelo espaço e desejo a vocês aí um bom final de semana, paz e bem a todos. Abraços. Quem valoriza a vida, cuida bem de você e sua família. Cuida bem, tradição e estrutura pra cuidar bem. O Hospital Santa Terezinha tem tudo para cuidar bem de você, com qualidade e segurança. Se precisar, conte com a nossa credibilidade. Hospital Santa Terezinha, para cuidar bem de você. Valorizar a vida é cuidar bem. Você acompanhou aqui no Cidade Notícia da Líder FM o programa HST Saúde. HST Saúde. Para mais informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida, siga o Instagram do Hospital Santa Terezinha, @Hospital Santa Terezinha.oficial.